Dimitri, anoiteceu. Você gasta um ponto de sangue aqui, que eu já risquei seu até. Ah, você acorda Lucas, tu revigorado. me aceitou como amigo porque esse Skype que eu tô usando é novo. Aí eu mandei solicitação de amizade pra todo mundo. Tá. Não, peraí. Então eu não sei quanto ponto de sangue eu tenho. Só um momento que eu tô mandando uma mensagem pro Dimitri aqui. Opa! Esqueci de escrever tudo. Bom, recebeu aí? Percebi. Ok, esse é o seu atual com o de hoje já descontado. Certo. Você percebe que, tipo, essa última dormida, né? Entre aspas, esse último repouso foi o que te revigorou. Ele também consumiu o seu sangue. Mas você tá vivão. Você sente a ponta dos seus dedos latejando, sabe? Você sabe por quê. Sol. Eles estão meio ressecados e pretejados, como se fosse um cadáver. Mas são só as pontas do dedo. É a primeira vez que isso acontece comigo, né? Então eu dou aquela checada assim. Mas sem fazer grande alarde, não. Só pra dar uma olhada mesmo, porque eu nunca vi É uma realmente tão de cicatriz. perto. Certo. Você consegue ganhar cicatriz depois de morto. Perfeito. O Beta acorda junto com você, sabe? Ele. Segundo, assim. Quase um segundo, assim, atrás de você. Mas você vê que ele também se prontifica assim que ele percebe que você tá pronto. O rapaz sem braço. Ele tá letárgico. Ele tá. Sabe quando um humano tá de ressaca? Sim. É a mesma coisa. Você vê que o olho dele tá mais fundo que o normal, entendeu? E ele tá letárgico. Ele vira assim lentamente assim para vocês, assim, sabe? O olho dele tá psicótico, assim. Você vê que o E ele não esboça muita reação, não. Você vê que ele olha assim devagar e ele se mexe estranho. O meu beta, né? Uhum. Ele veio. Ele não é, né, dessa região, por isso que ele era um plebeu. Não, um plebeu não. Nós somos Ele plebeus era agora. Ele era um. Não, um é o quê? pária. Ele era um pária, ele subiu Ele junto era com um pária, você. ele era um pária. Exatamente. Ele era um pária, ele não é daqui, então ele é. Ele é catalunho, né? Então. Ele tem um nome espanhol que é. Eu tinha pensado antes, mas agora está fugindo. É o. Pode ser. Davi, né? Ok. É o Davi Davi. é o seu beta. Ele é um Uhum. predador, justamente ele é seu beta por motivo de dívida que você. A sua matilha, né? É matilha por motivo de dívida que você trouxe eles junto com você para a sociedade vampírica. Tipo, se vocês têm. A sociedade vampírica tem que respeitar eles assim como me respeita, senão vamos ter problema. Eu já derrubei o Novak, né? No caso. Perfeitamente. É o seguinte, Davi, Sim. vamos voltar para nossa área. Você E tem certeza disso? O Davi pergunta. sim, uh, eu vou botar Lucas, o nome do outro. Eu não sei de onde ele veio. Esse maneta, eu não tenho noção de onde ele veio. O Lucas é um maneta. O mestre está anotando aqui no canto o nome escolhido para o maneta letárgico. Ok? Ok. Lucas, Eu vou até abrir aqui pela primeira vez hoje a nossa mimosa
tabelinha aqui com as pessoas, né? Com as relações, e vou colocar aqui o Maneta. A gente vai andando normal, viu, cara? Assim, então, do mesmo jeito que a matilha de lobos, o beta vai na frente, no meio vai o resto e atrás o alfa, né? Que é a parte mais perigosa. Claro que a gente não vai andando que nem três retardados assim em filinha, né? No meio da rua. Mas é mais ou menos assim, um vai mais na frente, outro vai mais no meio. E eu fico observando tudo como é que tá acontecendo. E a gente tá indo lá em direção ao território. O Lucas atrasa vocês um pouco. Você vê que a movimentação dele tá estranha. Ele tá letárgico, sim, mas ele tá, numa descrição melhor, inumano. Ele ficou o dia inteiro acordado. Certo. O Lucas é o Maneta. É o Maneta. Mas Você deu o seu nome, você deu o seu nome pro NPC Maneta. Eu acho que é porque eu tinha acabado de adicionar aqui o Lucas, aí eu fiquei pensando no nome qualquer assim pra esse cara aí. Aí eu tinha acabado de adicionar ele, acho que foi o nome que eu tinha lido recentemente. Deve ser isso. Mas sim, falei. Eu até tinha esquecido, quando eu dei o nome pra ele, eu nem tinha me tocado. Mas sim, diga lá. Você sabe quando as pessoas andam, elas têm um gingado, tem um balanço, né? Tem o balanço é a palavra certa, né? Você vê que as pessoas têm um ponto de equilíbrio e elas andam, você percebe, assim, mesmo você vê uma foto de uma pessoa, você percebe que ela tá se movimentando ou não, tá andando ou correndo. Okay. Ele tá bizarramente estranho. O movimento dele em relação à velocidade é mais lento, sabe? Não tá batendo. É como se fosse uma ilusão de ótica. Ele parece. Ele tá mais lento, ele tá atrasando vocês, mas ele parece que tá mais lento do que a velocidade que vocês estão andando atual. Cara, é o seguinte, eu percebendo isso, eu já encolo nele assim como se ele fosse um bêbado, saca? Boto aqui a mão dele aqui, seguro aqui e vou andando numa velocidade que ele não pareça um fantasma. Ok, por vezes você carrega ele, você percebe que ele tem uns apagões, assim, sabe? Tranquilo, eu tava esperando isso. Mas aí vocês acompanham normal. Chegando lá na região de vocês, você vê que tem um patrulhamento maior. Você vê que existem, durante essa caminhada caramba, eu tô gago hoje, não sei, perdão pra todo mundo. Tranquilo. Dos depósitos até a zona que vocês estavam, você sabe que você vai atravessar o centro da cidade, né? Você vai atravessar a sua antiga... Se você for em linha reta, né? Você vai atravessar o seu antigo território de caça, você vai atravessar vai contornar o palácio para chegar nas residências antigas, que era onde você morava. Já no momento que você entra na zona naquela zona boêmia, onde tinha restaurantes, comidas, lojas de comida, né, groceries, não sei, bombonieres, essas coisas. Perdão, é porque eu fico lendo livro em inglês e às vezes eu esqueço a palavra em português, tá? Peço perdão para quem está assistindo. Você percebe que ali, indo especificamente para o seu bar, não é seu antigo bar, né? Para o seu bar, tem alguns destacamentos de 6 soldados que estão fortemente armados, fortemente vestidos, sabe? Estão com roupa pesada mesmo, proteção mesmo, suando que nem um condenado, alguns. E o que chama a sua atenção eles estão carregando ferramentas, utensílios de madeira, utensílios que você já usou várias vezes durante a sua vida, que você prefere outras coisas agora
pela maciez do toque, né? Mas que você já usou cacetete, martelo de madeira, sabe? Martelo, coisa de pilão, de socar. Os caras estão tratando aquilo como arma. E estão carregando isso também. Ok. Obviamente, granadas, fuzis. Você vê um destacamento desse. Porque isso chama muito atenção. Sabe? É como se heavy soldier, soldado pesado. Você vai... Eu te pergunto, né? Você vai contornar? Você pode descrever, assim, o que... Eu pergunto, tem pessoas andando na rua? Além deles, Celestial? Tem humanos andando pela rua? Cara, existem humanos na rua, mas esgueiram, mendigos escondidos, pessoas com negócios escusos, mas a rua em si tá deserta, né? A gente tá com uma cidade ocupada no meio da Segunda Guerra Mundial. Uma cidade Tranquilo, do lado da... eu tenho certeza que nós três estamos parecendo três mendigos mesmo, então... Ok. Vamos lá. Se você não chamar a atenção dos guardas, vão considerar que você passou longe, você visualizar eles ao longe. É óbvio que eles vão ver você bem depois. Então vocês tomavam a providência de esquivar deles, de desviar. Você vai querer passar pela zona boêmia ou você vai querer contornar? Você pode descrever assim, o que você tá vendo. Olha, o jeito que eu vou pelo caminho mais rápido, não vou tomar atalhos. E assim, vou agir como se fosse um bando de mendigo, três caras andando, um tá bêbado, e é isso aí. Algum guarda para você, assim. Vai parar, quem são vocês? Alto, quem são vocês? O que estão fazendo? E vai tentar bater em vocês. Bater? O bagulho tá louco. Mendigos, saiam daqui. Vai pegar e vai dar uma coronhada com o rifle, assim, ó. Pá! Cara, quando qualquer um já vai se aproximando... Não, na verdade, nós três usamos cada um ponto de sangue pra ficar mais imperceptível. Não chega a ser imperceptível, mas assim, não chamar a atenção de maneira nenhuma. Ok. Passamos como fantasmas. Vocês anulam a presença de vocês, assim. Isso. Tanto que as pessoas começam a notar. Perdão, falei errado. Param de notar vocês, assim. Instintivamente eles desviam o olhar, ou eles estavam olhando para onde você ia passar e de repente eles olham para cima. Eles não notam a presença de vocês. É como se vocês não existissem e não chamassem atenção. Então, caminhando. Uma pergunta. Sim. Não, vai. Deixa assim mesmo. Ok. Passando pelo bar, você vê que seu bar tá ocupado. Você segue caminho, você percebe que, tirando postos de checagem, lugares onde precisa ter vigia mesmo, a cidade está muito mais deserta do que nos últimos anos da ocupação. E esses soldados que não estão na cidade, você percebe que estão todos aglomerados próximo ao castelo. Você vê que a segurança do castelo foi redobrada. Seguinte, no meu bairro tem um postozinho pequeno deles, né? Sim. Provavelmente deve ter em todo o bairro. A gente vai para essa área, para esse local. Ok. E no meio disso eu deixo o Lucas em algum canto. Ok. Você encosta ele assim, ele encosta na parede e escorrega meio que para sentar assim, sabe? E ele começa a farejar assim.
Você Tá com fome, percebe. chapa? Tá aí. Eu pergunto, tá com fome, vira, chapa? não, então. Ele vira devagarzinho pra você, sim. Preciso caçar. A gente vai caçar agora. Espera só um segundinho. Ok, não, tá lá, ele não responde. Ok. Eu acho que se você esperar ele processar essa ideia, você vai esperar alguns minutos até ele te dar uma resposta. Eu boto no ombro dele assim. Tô indo pra essa área aí que eu tô te falando, do posto avançado. Ok, o posto é improvisado, eles pegaram um comércio ali, montaram uma barricada na frente. Um comércio pequeno, eles não estão ali para isso, é um posto de checagem. Tem 2 guardas, um do lado de fora, meio que de vigia, e um lá dentro, assim, você vê com um abajurzinho ligado, assim, carimbando os papéis, assim, e tal. Checando. Eu sinto a presença de mais algum humano aí? Não. Você sabe que tem presença, tem humanos nas casas, nas lojas. Estão escondidos, estão com medo. Não tá tendo nem o movimento habitual, nem os próprios soldados estão se aproveitando dos bares da cidade para beber de graça, essas coisas. Entendeu? Tá mais deserto o negócio. E nesse posto avançado só tem esses 2 guardas. Eu me aproximo junto com o Davi, né? Desse primeiro guarda que tá ali. Uhum. Aí eu uso um ponto de sangue, né? Ok. E faço um comando pro guarda, mas falando casualmente, caso o outro ouça, né? Não percebam um comando tão sério, eu simplesmente falo assim: Davi, por que você não leva nosso amigo ali pro canto, apresentar ele pro nosso parceiro? Ele pega o soldado assim, meio que pelo braço, assim, meio que pela parte de trás do braço. O soldado acompanha ele, assim, sabe? E aí quando ele vai saindo, eu já vou entrando. Ele tá preenchendo alguns. Pra eu pegar esse cara, eu tenho que gastar aqueles pontos como caça? Você quer se alimentar dele ali Sem ninguém perceber. O território é meu, né? Então eu tô querendo evitar os outros humanos. Ou seja, é silencioso. Não. Na real, o território não é seu. Pro Jacob, ele nunca perdeu esse território. Magicamente, o território não é seu. Pra questões assim. Normalmente você não ia conseguir caçar rápido, sabe? Você ia precisar preparar, mas o inimigo, a presa, não né? Entendi. O território não é meu? O território de quem? Da Marqueta. Lembra, você tinha esse território, você virou um pai, aí você perde o território. Aí a Marqueta tomou esse território para ela. Quando você voltou, você tomou o território do Novak, que fica lá nas residências antigas lá. Entendi. Tanto que aí o Novak se tornou um inimigo seu por causa disso. Na verdade, o mestre, eu pensei que você tava falando de... Eu pensei que você tava falando de algum bar que tivesse lá no meu território, porque eu tava indo pro meu território, não pro meu território antigo. Ah, tá. Não, então. É porque eu entendi que quando você percebeu que tava tendo... Perdão. Quando tava tendo o castelo tava com a guarda redobrada, você falou que ia em direção ao bar, né? Eu pensei que você tinha retornado pro território. Não. É porque eu pensei que você tinha narrado outro bar, como se tivesse um bar também no meu território. Eu entendi errado também. Não. Ali são mais... O teu território novo são mais residências. Entendi, mas assim, entendi. O posto de checagem, não, a gente pode corrigir isso, porque os postos de checagem
são bem semelhantes. Sim. Não tem. A questão é que agora você está numa região com um policiamento menor. Não tá tão alto as pessoas como tava antes. Tipo assim, se no terreno boêmio, quer dizer, a região toda é boemia que chama aqui, mas no terreno de bares, de movimentação de restaurantes já estava deserto, aí então é como se fosse uma cidade abandonada há anos. Entendeu? Tirando alguns soldados esporádicos, assim. Então lá no meu território tá como se estivesse tudo abandonado. Só soldado, né? Tem lá. Exatamente. Mas assim, a gente pode continuar. Entendi. Não, mas eu vou pro meu território mesmo. Não, vou pro meu território mesmo. É pro meu território mesmo. Então, já que o meu território tá, como é que se diz, mais abandonado, vamos dizer assim, então deve ser fácil encontrar uma casa abandonada por lá. Por questão de simbolismo, eu quero uma casa assim, que seja na mesma rua, no mesmo. Próximo, assim, não tão próximo, mas próxima da antiga que eu ocupava. Certo? Dimitri, posso interromper? Sim. Pode, por favor. Fala na afirmativa. Eu acho que é mais a cara do jogo. Eu encontro uma casa. Já que as casas lá no meu território estão mais abandonadas, então eu encontro uma casa ali que esteja vazia, né? E eu já deixo o Lucas por lá, eu não coloco ele num beco não, já deixo o Lucas por lá, né? Tendo em vista que tá mais abandonado e tudo mais, é bem fácil abrir uma porta. Deixo lá o Lucas por lá, logo no hall mesmo, deixo ele lá. E faço essa mesma ação, só que em vez de mandar o Davi levar o guarda pro canto, leva ele pra casa, entendeu? Ok. Cara, olha, só uma coisa aqui, peraí, Pode falar. que eu tenho que achar. Aqui. Então, como a gente mudou, esse ponto de checagem é a mesma coisa, 2 soldados, um de porta, um lá dentro preenchendo a papelada. O soldado que estava lá fora, você já hipnotizou, o Davi levou ele lá pro Lucas, para os dois se alimentarem. Perfeitamente. O soldado que está na sua frente, ele não nota você porque ele está com uma pilha enorme de papel, sabe? Vários relatórios, várias coisas que ele está preenchendo e tá cruzando papéis assim, e ele não nota você, de tão afobado, tão atarefado que ele tá. Então, eu só vejo se não tem nenhum tipo de testemunha, ninguém próximo, já lugar bem abandonado, né? Ver se tem algum outro militar pela rua. E já arranco a traqueia dele ali mesmo. Arranca a traqueia dele pro sangue dele jorrar em cima assim da mesa, né? Sujar os papéis dele. Aí puxa a cabeça dele pra trás e bebo. Ok, você bebe. Você vai tentar se conter ou alguma coisa assim? Não vou me conter, não vou querer esconder as presas, não vou nada. É uma resposta clara. Ok. Deixa eu só marcar aqui. Você se alimenta, você se satisfaz. Deixa eu mandar uma mensagenzinha aqui. E o René. Tá aí, René? E quando você tá saindo, você vê que o sangue, um pouco do sangue dele jorrou na mesa assim, e ele mancha o seu nome num papel. Então eu fiquei curioso, vou dar uma olhada. Ok, enquanto você dá uma olhada, a gente vai pular pra Paulo. Passa horas assim, passa uma hora assim e o Jacob não apareceu.
E eu tenho alguma indicação desse burburinho que tá rolando na cidade? Focos de... Assim, eu consigo ver esses oficiais nazistas andando pela cidade, ou então qualquer indício de ação vampírica ou da comoção do Castelo do Príncipe? Então, no local que você está, que é ali na região do monastério, você vê exatamente o contrário, né? Você não vê soldados na rua. Lembra que ontem, tá certo, ontem tava pegando fogo, tinha acabado de sofrer um bombardeio, mas você não tá ouvindo nada nessa região. Tá muito parado. Você tem uma meia dúzia de soldados esparsos, meio que patrulhando os escombros do monastério, mas tirando esse barulho dessas pessoas, as botas dele, os coturnos deles pisando na grama, chutando pedras, entendeu? Ocasional algum animal gritando porque foi maltratado, tá muito silencioso, tá muito vazio. Então eu me transformo num morcego e eu procuro por sinais do Jacob, porque alguma merda deve ter dado. Então eu rondo a cidade procurando uma confusão grande bastante para ter sido causada por ele. Olha a fama, olha a fama, vai vendo. Então, você não encontra. Você não encontra confusão. Você percebe que existe focos existem concentrações de guardas em determinados pontos da cidade, mas por isso que deve estar mais vazio. Mas assim, pela cidade, sabe, voando a cidade, você não encontra bagunça, você não vê nenhum lugar pegando fogo, nenhum lugar com gritaria, você não ouve tiro, entendeu? Ocasionalmente você ouve soldados questionando algum transeunte, prendendo pessoas, né, que acharam na rua, mas bagunça não achou, não. Essa cidade já foi mais badalada. Já. Cara, eu tô legitimamente num beco sem saída pro personagem. Porque qualquer ação que me leve a encontrar os personagens, ela não faz sentido narrativamente. Então eu tô morrendo por dentro. Maldito metajogo. Ok. Foi complicado agora. Confesso. Tá. Mas assim, você percebe que existem pessoas dentro das casas, você sente, entendeu? Você sente os corações batendo, você percebe que aquelas pessoas que estavam aqui antes, elas ainda estão, só que agora estão mais reclusas. Não houve bombardeio, não houve tiro, mas assim, a cidade, antes, Praga foi ocupada logo no início da guerra, a frente de guerra é bem afastada de vocês, então os soldados de alta patente, eles gostavam assim de usufruir da cidade, e isso dava uma certa normalidade para a coisa. Agora, essa cidade tá vazia, como se tivesse guerra aqui, assim, como se a guerra tivesse aqui, sabe? Como se a frente de guerra fosse aqui. Como se a qualquer momento os soldados russos fossem entrar e começar a matar nazista,
ou os ingleses fossem invadir, ou os americanos fossem soltar paraquedas, qualquer coisa assim. Eu tive uma ideia para movimentar a cidade, então. Execute. Eu vou voar pelos arredores da cidade e, movido pela angústia desses corações que eu tô sentindo, movido por essa incerteza, por esse medo do que tá próximo, eu vou determinado a acelerar as coisas. Qual é? Existe de fato, quando você fala assim, parece que os soviéticos estão chegando, parece que os ingleses estão chegando, existe de fato um inimigo próximo? Não. A coisa que pode acontecer mais... porque assim, um exército grande... Eles ficam sabendo que tomaram a cidade vizinha, estão se aproximando. Não houve isso. O que pode acontecer é perder o inglês de surpresa, como o que aconteceu da última vez. Mas é uma coisa diferente também. Da última vez eu tinha ficado em posse de alguns explosivos que eu bem me lembro, não é? Eu tenho o local desses explosivos, eu tenho muito pouca consideração pela sociedade vampírica de Praga, então eu quero causar um pequeno transtorno na cidade, não colocando explosivos em lugares da cidade, mas eu quero causar algumas explosões nos arredores da cidade para dar a entender que a artilharia inimiga está se aproximando da cidade e tirar todo mundo dos seus ninhos, tirar todo mundo do seu conforto, obrigar os vampiros dessa cidade a fazer mais um movimento. Os vampiros, os nazistas, os civis, eu quero deixar a Praga... Descreve a cena, fala assim, coloquei uma bomba neste lugar aqui, que lugar é esse? Aí eu te conto a reação... E quantas bombas, como que você pegou, como que você colocou, sabe? Pode descrever como se você estivesse já executando mesmo. Se alguma coisa não puder ser feita, eu te interrompo. Tá. Lembra de duas coisinhas. Uma, aquela vez em que mendigos estavam por todos os lados das ruas, esses mendigos eram párias também, mas enfim, as pessoas não necessariamente sabem disso. A cidade, ela tá com essa angústia no coração, então eu quero, primeiro, eu vou até esse esconderijo dos explosivos, eu faço algumas viagens com eles pela cidade, e em cada lugar onde eu chego, eu deixo algumas bananas de dinamite com essas pessoas desesperadas e facilmente encantáveis, vamos dizer assim. E depois de algumas viagens, eu as faço andar até postos, se aproximar de postos nazistas em diferentes pontos da cidade e se detonarem com esses explosivos. Crianças, idosos, mulheres, homens, qualquer um que tiver, entra numa casa, tira essas pessoas da casa encantadas, faz elas andarem pela cidade até os bloqueios nazistas, manda algumas pessoas andarem em lugares que elas não necessariamente andariam antes, como perto do antigo teatro, perto do mosteiro, do monastério, perto da estrada do castelo, e em um ponto alto da noite, já lá pelas metades da noite, elas se detonam, causando várias explosões simultâneas na cidade. Me manda quanto sangue eu preciso para fazer isso acontecer, qual a viabilidade disso? Tá, você tá usando humanos, né?
Deixa eu achar você aqui. Ô, Tô Lucas, dominando. eu posso só Diga. te pedir pra depois, a hora que você for dar o wrap-up nessa cena, você fazer a descrição, porque eu tô aqui falando com o pessoal do chat, e eu tô vendo que vocês estão falando de explosão, de botar não sei o que aqui ali, tá toda uma missão impossível rolando aí, e eu tô só ouvindo aqui no fundo do cérebro. Você pode depois fazer um wrap-up disso aí, só pra eu pegar a cena toda, por gentileza. Eu tô só esperando ele me limitar, e eu posso narrar isso de um jeito bonito. Mas depende dele não cortar minhas asinhas. Eu faço questão que você faça isso. Não, se você quer alguma peculiaridade, alguma coisa, você tem que falar, porque senão eu vou dar um. Purpurina, Oh, purpurina. Não são peculiaridades. Legal que Eu vou fazer aconteceu exatamente isso do que eu jeito falei. pronto. Não. O que eu vou. Não é nenhuma peculiaridade a mais do que eu falei. É o que eu falei, entendeu? Só que aí eu narro isso de um jeito interessante, não de um jeito. Ok. Assim, eu quero causar caos mesmo. Eu quero que Você quer ser o as Coringa. pessoas sejam obrigadas a se mover. Pode ser. Não, isso eu acho maravilhoso. É uma boa analogia. Você enfeitiça duas famílias, sabe? Você não tá dando sangue pra elas, você tá usando a sua hipnose vampírica. Uhum. Você pega duas famílias ali e com os seus explosivos que você tinha, você começa a fazer vários homens bombas, né? Homens, mulheres, crianças bomba. E no melhor senso aqui que você conseguiu explicar para eles entendem isso, eles vão direto para os postos de checagem, sabe? Aqueles postos, algumas casinhas improvisadas, lojinhas que foram tomadas, ou uma residência, alguma edificaçãozinha, né? Eles não querem mais que isso. Agora, durante a noite, com o patrulhamento reduzido, alguns postos começam a explodir. Algumas pessoas explodem antes de chegar nos postos porque o soldado ficou suspeito e atirou, sabe? Pá, alto, quem vem? Em alemão, assim, eles gritam em alemão. Alto, quem vem? E atira, e a pessoa tá morrendo e acende o explosivo, explode na rua mesmo. Às vezes leva algum soldado, às vezes não. E todas essas pessoas assim começam a explodir dentro ou perto dos postos de checagem. Todo mundo que está jogando começa a escutar essas explosões, começa a levantar fogo, pega fogo, começa a levantar fumaça. E dali um pouco as sirenes começam a tocar, sirenes de ataque aéreo. Obviamente não é um ataque aéreo, eles sabem disso, mas a sirene tá lá. Alguns soldados dispersam, você vê que alguns grupos se mantêm, os grupos de 6 soldados sempre estão juntos, sabe? Eles não dispersam, eles dependem disso, sabe? Meio que foram treinados para isso. Aqueles que estavam patrulhando, aqueles que estavam ali por perto, correm que nem barata, cada um para um lado, se afastando. Alguns se afastam das explosões, sem medo de levar alguma bronca. Alguns vão em direção das explosões e tentam fazer alguma coisa. Os soldados começam a mobilizar o corpo de bombeiros. Você percebe que tem... Você tá voando, né, ainda? Você voltou a voar? Ou você... Eu parei no ponto mais alto que eu consegui ver da cidade para observar as explosões e os efeitos dela. Cara, o ponto mais alto é o castelo, mas lá tá altamente guardado. Quando você chega lá, você percebe. Menos alto, então. Ok, você sobe no telhado de algumas casas, assim, mais nobre,
casa de 3 andares, 2, 3 andares, você vê que começa, dá aquela explosão, não é uma explosão grande, eles estavam com 1 ou 2 bananas de dinamite, não faz aquele cogumelo de fogo, mas explode o posto avançado. Quando morre antes e explode na rua, faz uma pequena cratera na rua. Você começa a ver as explosões acontecendo na cidade. Soldados gritando, mas a intensidade não aumenta, e você percebe que esses grupos de 6 soldados começam a retornar para o castelo. Então, sem perder tempo, sem demora, eu vou convergir com eles, voando ainda, acompanhando eles por cima, para o castelo, mas eu tento ocultar a minha presença para outros vampiros, ocultar essa assinatura. Ok. Eu tô fazendo os gastos de sangue aqui. Papá. Mas quem gastou sangue até agora? Ninguém gastou sangue. Ele não tá descrevendo, gastei sangue, mas, por exemplo, ninguém gastou. enfeitecei pessoas. É sangue que foi. Tô brincando, Já continua aí. Virei morcego de novo. Sim. É sangue que foi. Escondi minha presença dos vampiros. É sangue que foi. Qualquer efeito mágico é um sanguinho que vai. Era pra ser uma brincadeira, mas eu falhei. Desculpa. Não fica triste não, cara. Não fica triste não, velho. Vai passar. Cara, os soldados, você sobrevoando lá, existem soldados que querem sair do castelo, mas eles levam uns gritão, sabe? Algum tenente, alguma patente média, assim, manda eles permanecerem ali, entendeu? Uhum. Alguns soldados, algum desses grupos de 6 retornam e recebem a ordem oposta, sabe? Tipo, voltem para o seu posto, protejam aquele lugar, entendeu? Uhum. Não, vocês aqui, não sei o que, não, voltem para lá. Ameaça, um apontando a arma pro outro, sendo preso, corte marcial, entendeu? Você vê que eles... Mano, corte marcial de nazista. Imagina esse rolê. Então, eu não sei, quando um soldado deserto é um soldado, eu imagino que eles prendam o cara. Eu não acho que eles rola fuzilamento, sabe? Tipo, o cara tira a Luger dele assim e pá na testa do cara. Eu acho que não, eles só eram cuzão com os que não eram arianos, branquinhos, o caralho. Tipo... mas vamos falar a realidade, né? Mas a maioria do pessoal de Praga. Você vê, uns caras se rebela, um cara de patente mais alta tira o revólver e atira na cabeça do cara, assim, pá! Aí os outros param assim e se resigna e cumpre a ordem. Não, eu creio, é verdade, você tem razão. Entendeu? E vários gritões, vários assim. Você percebe que eles estão. Essas ordens são novas, sabe? Essas formações são novas. Tudo coisa nova. E eles têm um medo absoluto de quebrar isso. Eles temem pela vida. Só que agora eles perceberam que obedecendo ou não obedecendo vai dar ruim. É a mesma coisa. Sim. Então eles meio que obedecem, que continuam lá. Os caras retornam. O palácio está toda a ala oeste está apagada. Sabe, não tem uma luz, uma janela acesa, nada. O palácio está altamente guardado, sabe? Tá muito bem guardado. Tipo, redobraram a segurança, você tá vendo isso.
Porque Eu mantenho força é sangue. partes do aspecto animalesco pra causar o terror mesmo, entendeu? Para as pessoas realmente não entenderem o que tá acontecendo. Eu não quero ser um humano rasgando o cara. Porque um humano, o oficial deles é. Eu quero ser o pior pesadelo deles encarnado. Então, quando esses oficiais se viram pra voltar a cumprir as ordens, cara, uma mão minha meio negra, meio peluda na forma de morcego e a outra meio humana separam o maxilar do cara do resto do crânio dele. E o sangue Perfeito. jorra assim pra todos os lados. Assim. Jorra em mim, joga nos caras que estão perto. No momento que o oficial lá nazista atira no subalterno dele para fazer valer as ordens dele, né? O Hilbert, tipo, na forma de morcego, ele dá um rasante. Chegando no chão, ele já se torna um vampiro de novo e rasga o cara em dois. Inclusive, já está mais um sangue aqui. E aí, naqueles milésimos de segundo que eles olham, que eles veem você, que você vê nos olhos dele, a gente retorna daqui a pouco, porque eu vou ver o que aconteceu lá com o Senec. O Damien retorna falando que não tem boas notícias. Você tá muito malvado Patrão, hoje. Eu? Eu ou o Damien? Patrão, eu tenho más notícias. Um rapaz que eu enviei para trazer Jacob informou que a casa dele foi invadida por uma tropa especial e parece que alguém denunciou ele. Agora eu não tenho ideia por quê. O meu rapaz subornou alguns soldados e ele não tem muita ideia. Ele não teve acesso a documentos. Ele olha assim. Ele só informou que denunciaram. Provavelmente falaram que ele era judeu ou alguma coisa assim. E soldados invadiram a casa dele e parece que todos morreram. Porque houve explosão de granada. Eu entendo. Assim, recolheram alguns restos, mas assim, pedaços. Aparentemente, Jacob está morto. Eu desconfio muito que ele não tenha morrido num ataque simples desse. Eu acho que para aquele cara morrer não caberia algo tão simplório. Quem sabe talvez pulando em um avião, mas enfim. Com certeza ele deve ter conseguido escapar. Agora, para onde ele iria? Patrão, não faz sentido. Os soldados explodiram o lugar. Eles, segundo o que o meu rapaz informou, tipo, recolheram pedaços, recolheram peças de carne, recolheram restos, não tem como Sim, sobreviver. já há algum tempo que Jacob anda com um bando. E até onde eu sei, alguns deles não estavam muito bem das pernas, se é que eu posso dizer isso. De qualquer forma, ainda tem alguém que talvez possa ajudar. Você lembra do nosso antigo inquilino? Sim. Não, perdão, de quem você tá falando? O sensualista. Que era, no caso, né? Mudou. O seu criador? Então, rapaz, o personagem do Paulo que tava no Hilbert. Tá. Sim, ele fala. Um dos seus amigos. O Damien lembra dele. Você tá falando do Hilbert, né? Sim.
Então, o Hilbert, o Damien se lembra dele. Que o Você senhor teria alguma notícia dele? Se ele foi visto em algum outro local, senão na companhia de Jacob? Foi, pelo menos a última vez que eu vi, os dois haviam saído juntos pra fazer seus negócios. Não me interessava saber o que era. Não, notícias atuais não, mas durante o dia houveram algumas mudanças, né, no patrulhamento. Ele pega assim, ele mantém relatório de tudo, sabe? Ele anota o nome do motorista que informou. Ele sabe que isso é importante para você. Ele é um funcionário fiel mesmo. Às vezes vem informações erradas, porque ele recebeu informações erradas. E aí ele fala, olha, eu tenho informações aqui durante o dia para deixar o senhor a par, que houve mudança na guarda, a cidade, houve algumas invasões, o exército nazista invadiu alguns lugares, algumas residências, algumas lojas, pessoas foram presas e agora eles estão fazendo a corte, o toque de recolher valer mesmo. A cidade está mais deserta do que nunca. Os nossos caminhões estão circulando por causa da papelada mesmo, mas e porque a gente presta serviço para eles, né? Mas se não fosse por isso, uma entrega de alimentos próximo ao castelo falou que eles vão abandonar a cidade e vão se fechar lá dentro do castelo, que é o único lugar que vale a pena defender. Mas existem soldados na rua, então essa informação não sei. Muito bem, Damien. Então faça o seguinte. Tente manter os caminhões prontos para descarregar se for preciso, bem guardados, com todos os depósitos bem lacrados, e de preferência manter de uma forma bem burocrática estes infelizes longe de todo e qualquer assunto nosso. E eu irei até o castelo, já que é o local mais seguro. Se ele tiver fugido de um ataque, provavelmente ele também tenha recebido essa informação. Talvez eu o encontre por lá, e se eu for, chegarei mais rápido do que um garoto de recado. Então, eu espero não demorar muito. Já volto, pessoal. Cuide de tudo e, se tudo der certo, conseguiremos fazer essa entrega ainda hoje, antes mesmo do amanhecer. Mas eu não entendi direito as ordens, senhor. É para eu fechar e guardar todos os caminhões e é para paralisar todos os nossos trabalhos que estão em andamento agora, até a segunda ordem. Apenas com relação aos livros de Alexis. No momento são eles que mais me importam. Ok. Eu posso... Os demais devem continuar funcionando normalmente, até para não levantar suspeita daqueles malditos. Eu posso enviar um caminhão vazio para a residência do Alexis para tentar pegar o resto dos livros. E os outros 2 caminhões que já estão carregados eu guardo no nosso depósito. Mas... Perfeito. Ok. Ele faz isso, aí você pode descrever a sua jornada até. Então, diferente dos meus companheiros, eu não preciso de muita segurança exatamente para andar nas ruas, a não ser pelo toque de recolher dos nazistas, mas como eu presto serviço a eles, entre aspas, né, meu carro ele tem uma certa passagem livre desde que eu não vá na direção deles, exatamente. Então eu simplesmente pego o carro e vou em direção ao castelo.
Você normal, invariavelmente, natural. você invariavelmente tem que passar por algum ponto de checagem, né? Eles separaram a cidade por distritos. Você tem que passar. Aí é aquela coisa, né? Você sabe que quando você parar em um ponto de checagem, você vai ter que entregar seus documentos. Eles vão conferir. Se eles não forem com a sua cara, vão mandar um rádio. Você vai esperar a resposta. Só que nisso você entra no carro, dá a partida e começa a ouvir explosões pela cidade. Sabe? Não é aquela explosão, bola de fogo, mas assim, são explosões altas o suficiente para ouvir na cidade inteira, assim. Você percebe, sim. E aí começa a levantar aqueles fios de fumaça, assim. É menor do que as explosões que aconteceram há 20 anos atrás, que foram 3 explosões, mas a quantidade delas é maior. Umas 9 explosões aconteceram. Mas ficam em que sentido as explosões? Espalhado pela cidade. Não tem Ok. um foco. Se eu fosse verificar algumas, eu perderia muito tempo. Porque não tem, né? Só se pegar alguma no meu caminho para verificar. Se houver alguma, aí eu diminuo, passo lentamente para verificar qual é a situação. Exatamente, há uma. Você sabe que tinha um posto de checagem no quarteirão da frente, você vê que tá vazio. Existem alguns homens trabalhando assim para apagar o fogo, jogando baldes d'água, barris d'água, essas coisas, batendo assim. Mas no lugar do posto de checagem, escombros, cratera, fogo e pessoas trabalhando para apagar esse fogo. A explosão passando com o aconteceu carro, bem próximo, aí com um senhor que vem passando com água para apagar o fogo. Só tem soldado na rua, só soldados na rua agora. As poucas pessoas que estavam se arriscando a sair por algum objetivo escuso, por falta de amor à vida, por bebedeira ou por ímpeto mesmo, essas pessoas que estavam se arriscando, a hora que começa a ter explosão na cidade, correm, entram em qualquer lugar. Na rua agora só tem soldado. E soldados assim, 2 aqui, 1 lá longe. No momento que você está se aproximando do antigo posto de checagem, você vê um número maior de pessoas, mas não chega. São 4, assim, tentando apagar o fogo para não pegar fogo em tudo, assim. Ok, pois eu prefiro não me envolver. A verdade é essa. Então eu vou seguindo direto pro castelo. Cara, aí fica mais problemático. Alguns quarteirões da primeira morada do castelo, né? Do portão de entrada, alguns quarteirões ali você já vê que existe uma quantidade bem maior de soldados. Basicamente, os soldados, é óbvio, né? Os soldados que policiavam a cidade agora estão tudo protegendo o castelo. Você chega com o seu carro, entendeu? E aí você vê que tá rolando uma discussão, que alguns soldados estão se amotinando, alguma coisa assim. E você vê um soldado de uma patente mais alta sacar o revólver e dar um tiro em outro, assim, sabe? É sangue frio. E começa a berrar, né? Começa a berrar ordens em alemão. E, de repente, um morcego avança nele e se torna meio humano, meio morcego, todo 100% animal. E rasga a cabeça do
do tenente. Os soldados estão meio atônitos. Ficaram surpresos com isso. Sabe? Perderam a reação. Eita porra! São quantos exatamente? Ou uma média? Do lado de fora do portão, são 5 e 2 cadáveres. Do lado de dentro do portão, o portão tá aberto, tá? Só pra constar. Eles estavam tentando entrar, os caras estavam tentando sair, e rolou esse desentendimento. Do lado de dentro, tem 2 dessas divisões de 6 soldados. Você nota que esses soldados são muito melhor preparados do que os outros que você viu, sabe? As vestimentas deles são mais cheias, demonstrando como se tivesse proteção. Eles têm mais equipamento. E alguns, agora, nesse momento, estão segurando com mais... estão dando mais importância para algumas ferramentas de madeira, alguns objetos de madeira, sabe? É ferramenta mesmo. É ripa, é como se fosse aquele negócio de pilão de fazer manteiga, é martelo de bater na carne mesmo, sabe? De madeira. Você percebe que alguns, os 4, estão mais confiantes nisso do que no rifle, sabe? O rifle tá meio solto na mão dele e eles estão segurando esses objetos. 12 soldados do lado de dentro, 5 do lado de fora. O portão está aberto e tem uma criatura meio humano, meio animal ali, meio que ameaçando eles. Ok. Cara, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Cara, eu estou vendo esta linda, excelente situação, né? Eu estou vendo ali um compatriota se lascando e eu poderia deixá-lo se lascar. Mas sim, por algum motivo... essa descrição serve para os dois. Uhum. Mas por algum motivo, né? Eu começo a imaginar, talvez, e se for o Jacob? Eu preciso dele vivo. Então eu acelero o carro na direção daquela cena rapidamente e ligo os faróis, jogando a luz contra eles. E realmente eu jogo o carro na direção deles, tentando apenas afugentá-los e abrindo a porta para a criatura entrar no carro rápido. Quando eu abro a porta, que jogo o carro na direção com eles, eu nem desligo, nem nada, eu só, enquanto a roda vai girando, só faço abrir a porta e... Então, nesse cavalo de pau, você sabe que você está detonando seus pneus. Porque não é sempre que você acha massa asfáltica, rua de pedra, paralelepípedo. Você deu quase um cavalinho de pau ali. O carro para, você não consegue acertar ninguém. Se você acertasse alguém, você ia acabar batendo numa murada ou no portão. Você não consegue acertar ninguém. Os soldados, 5 soldados que estão na frente do Homem-Animal, vou chamar de Homem-Animal. Vou chamar o Raiden de... O Hilbert, perdão. O Hilbert Raiden de Homem-Animal agora. Eles estão em choque, sabe? Foi surpresa disso. Eles estão com tempo de reação atrasado. Então dá tempo de você abrir a porta e o Homem-Animal faz... Cara...
Na moral, eu não sei o que me choca mais. Assim, até o momento, a sociedade vampírica tinha virado as costas pra mim, assim, se eu não tivesse nada pra oferecer em troca. Um tiro quebra o vidro de trás do carro do Senec. Então, aí então tem um estalo de consciência, assim, eu volto pra realidade, eu saio de uma espécie de frenesia, assim, e acabo de me morfar pra humano, entrando no carro, assim. Outro tiro quebrou a janela da porta que tava aberta. Acelera essa porra, vai. Né, eu ouço isso, só mete o pé e sai cantando pneu nas pedras. E eu tô rindo, assim, aquele riso de nervoso, sabe, meio lunático, meio...